O modelo de carreira que a maioria das empresas tem, se não todas, ele foi projetado para uma vida que normalmente era esperada para ir até 65, 70 anos. Esse modelo é o mesmo que a gente vê desde basicamente que o mundo corporativo passou a existir, a gente passou a falar de carreira. No início do século passado, a gente falava sobre, né, o mundo falava sobre carreira, sobre um ponto de vista muito mais da troca de trabalho, do tempo por dinheiro, basicamente com funções mais mecânicas, e conforme o mundo foi evoluindo, o mundo do trabalho também evoluiu, e a gente hoje vê no mundo do trabalho do conhecimento, pessoas que vêm utilizando os seus cérebros para trabalhar, vêm trabalhando menos horas no dia, mas o esgotamento cerebral ele é tão grande quanto uma pessoa que no passado trabalhava muito mais horas com o seu corpo. Essa é inclusive uma leitura muito interessante para você fazer, já fica uma recomendação logo no início do assunto. Mas a gente vinha sempre teve esse modelo que funcionou muito bem. Então a gente tinha um momento de educação até ali o início da faixa dos 20 anos, depois trabalhar, ter uma carreira que iria até aproximadamente os 65 anos, idade média de aposentadoria, no mundo, que a gente lida hoje e os planos de previdência têm também essa média de idade, tá. Só que esse modelo tinha uma percepção tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista social do trabalho em si, né, do estar disponível e ter energia para trabalhar. Ele foi feito para um mundo onde a pessoa se aposentava, de novo, por volta dos 65 anos e vivia ali, né, mais 10, 15 anos, utilizando o seu, os rendimentos da sua aposentadoria, né, a previdência pública, no caso do Brasil, do INSS, e isso era esse INSS é sustentado pelas gerações novas entrando no mercado de trabalho. Acontece, e essa não é a discussão do vídeo, você deve estar cansado de saber sobre isso, a gente tem um grande problema previdenciário, não só no Brasil, mas no mundo, onde a gente tem um número muito grande de pessoas se aposentando por volta dos 65 anos e vivendo muito mais do que se esperava num plano econômico que elas vivessem, com menos pessoas contribuindo para essa previdência e a pirâmide se invertendo de uma maneira muito perigosa, tanto economicamente quanto socialmente para o mundo. Mais pessoas dependendo daquela previdência com menos pessoas para sustentá-la, não é viável que funcione no longo prazo. E é justamente essa reflexão que eu quero fazer com você hoje, porque o Fórum Econômico Mundial eles publicaram alguns alertas que ele publicou alguns alertas que são bem convergentes com o que a gente está falando aqui hoje. Populações, olha essa conclusão de um dos relatórios, tá? Populações que envelhecem vão desacelerar o crescimento econômico mundial. A menos que organizações e indivíduos desenvolvam novos modelos de carreira para vidas mais longas, a gente vai passar a ver um momento de desaceleração por conta do envelhecimento. Tá? É esperado que em 2031, de acordo com esses dados, 25% da força de trabalho dos Estados Unidos tenha 55 anos ou mais. E veja só, trabalhadores acima de 65 anos têm uma expectativa de, de continuarem, né, contribuindo com energia, porque daí entra também o trabalho no conselho, entra o trabalho de consultoria, por volta, é uma média de no mínimo 10 anos a mais, depois de se aposentarem. Vou repetir esse dado, tá? Pessoas que se aposentam aos 65 anos têm, em média, hoje em dia, só na geração atual que está se aposentando, uma média de contribuição a mais que pode chegar até 10 anos. Esses dados são dos Estados Unidos, tá bom? Isso é muito interessante, mas ao mesmo tempo preocupante, porque são pessoas que sim estão fazendo a economia girar ainda, porque estão contribuindo, estão dedicando suas energias, mas elas também estão tendo esse uso da previdência. E a gente volta para o problema econômico. Só que eu não quero focar esse vídeo aqui no problema econômico, porque existem outros criadores de conteúdo que focam na parte financeira, na construção, inclusive, de patrimônio pessoal, que podem trazer um olhar muito mais crítico, não somente do ponto de vista da economia do país, a economia pública, como também da preparação pessoal para esse momento da aposentadoria, tá? Existem muitos conteúdos bem legais sobre isso que você pode encontrar.
Mas a percepção, como esse podcast ele foca no seu desenvolvimento e no seu desenvolvimento pessoal e profissional, eu quero fazer sobre sua carreira. Se você tem, eu não sei quantos anos você tem, 20, 30, 40, 50 anos, quantos anos você acha que você ainda tem pela frente para contribuir no seu trabalho? Quantos anos você acha que você ainda tem de contribuição profissional? Por que que eu estou perguntando isso? Porque é muito mais fácil, é claro, a gente olhar sempre para os nossos objetivos de curto prazo, que a gente espera estar fazendo em 2, 5, talvez até 10 anos. Mas você já parou para pensar que você pode estar trabalhando ainda daqui a 30 anos? Você já parou para pensar, dependendo da sua idade, que daqui a 40 anos você pode estar trabalhando e você vai ter energia para isso? Isso é muito interessante porque é muito difícil pensar racionalmente sobre o futuro. Existem autores e alguns livros sensacionais que falam sobre como o nosso cérebro ele nos engana quando a gente projeta o futuro, tá? Quando a gente olha para o passado, a gente vamos pegar 10 anos como exemplo, tá? Quando a gente olha para nossa vida como ela era há 10 anos atrás, normalmente a gente se impressiona com como ela está hoje. A gente olha e pensa: "Puxa vida, há 10 anos atrás eu jamais imaginei que isso estaria acontecendo comigo agora, que isso estaria acontecendo na minha carreira, que eu estaria na posição que eu estou hoje, que eu estaria tendo o que eu tenho hoje". Quando a gente olha 10 anos para frente, a gente também não consegue ter essa mesma noção. E isso é normal, isso é humano. Só que o problema é, os dados estão nos mostrando que as carreiras elas serão mais longevas e de que o mundo em geral, envelhecendo agora, cada vez mais, ele não está preparado, economicamente de novo e socialmente, para esse modelo onde a gente vai ter mais pessoas velhas ativas e com energia para continuar gerando valor, que precisam estar alocadas, pensadas nas estratégias corporativas também. Talvez vai ter algum comentário aqui, isso faz parte de que, eh né, essa é uma provocação para que as pessoas trabalhem até morrerem, que só pensem em trabalho, que sobre aumentar a idade da aposentadoria, mas eu não estou aqui para focar nisso. Eu estou aqui para focar justamente naquilo que você pensa e gostaria de planejar para sua carreira, para ser racional sobre isso, para ser inclusive inteligente sobre isso. Porque se você vai estar cheio de energia, talvez não, mas tomara que esteja cheio de energia, cheio de vitalidade, com um corpo e uma mente afiados aos seus 65 anos, e você chegar na idade da sua aposentadoria, talvez você vai optar por se aposentar, mas vai querer continuar contribuindo. A gente tem muitos casos de pessoas que estavam super ativas, trabalhando, fazendo, acontecendo, e aí chegaram ali por volta dos 65 anos, se aposentaram, foram para casa ter o seu merecido descanso e perceberam que aquele descanso, embora muito merecido, não lhes fazia tão bem. E elas não voltaram inteiramente. Um dado da OCDE, né, o OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e basicamente os dados mostram que as pessoas estão chegando não somente com essa energia, mas com a vontade de contribuírem para algo relevante. De novo, não trabalhando 8 horas por dia, talvez não seguindo aquele mesmo ritmo de trabalho, mas ainda assim fazendo algum tipo de serviço que permita que o seu cérebro, que o seu corpo continuem ativos. Inclusive, esse fator é um fator que é considerado importante para a longevidade do ser humano. Se manter ativo, se manter produzindo, se manter criando, manter o cérebro funcionando, manter o corpo em movimento, é algo que a gente vai ver em alguns livros recentes falando sobre longevidade, que levam ao ser humano a viver mais. Só que, obviamente, aqui a gente não está lidando ou refletindo sobre longevidade com um problema. A gente quer refletir sobre justamente planejamento, organização. Para você, líder, gestor, que tem a oportunidade de influenciar as decisões da sua empresa, você olha para o seu negócio pensando não somente em sucessões, em renovações para as novas gerações, mas também em manter as gerações mais velhas, aquelas gerações que estão na sua empresa há mais tempo, gerando valor para o seu negócio e que a sua empresa culturalmente continue fazendo sentido para essas pessoas? E para você na sua carreira, eu quero fazer novamente a reflexão olhando para 2 tipos de momentos, né. Se você está mais no início da sua carreira, como você consegue olhar ou pensar no futuro
para que as coisas que você vai colocar energia hoje, de alguma forma abram portas, abram oportunidades diferentes. A Meg Jay vai falar no livro dela sobre capital de identidade, né, criar entendimento sobre as coisas, né, criar entendimento sobre, ou a gente chama no português do dia a dia, né, criar casca, para fazer atendimento a cliente, para fazer conversas difíceis, para negociar, para vender um cafezinho, para falar sobre assuntos difíceis. Tudo isso nos prepara para coisas diferentes que podem acontecer no futuro. E essas coisas diferentes que podem acontecer no futuro podem justamente mover a nossa carreira para locais completamente diferentes, simplesmente porque a gente criou esse capital de identidade, né, criou esse conhecimento em algum momento da nossa carreira, e a gente abriu diversas oportunidades, diversas janelas, diversas portas que a gente pode, usufruir delas ao longo do prazo. E se você está no momento da sua carreira mais chegando, né, próximo da aposentadoria, como você planeja para esse momento? Você planeja continuar de alguma forma entregando ainda as suas horas, o seu conhecimento e ganhando algo em retorno com isso, esperançosamente, mas como você planeja isso? Porque parar abruptamente, não é fácil. Não é fácil, existem livros muito bons que eu posso lhe recomendar, deixa aqui o comentário se você tem interesse, e eu posso com certeza buscar alguns bem legais, mas esses livros falam, a literatura mostra que pessoas que param de trabalhar, param de produzir abruptamente, elas têm uma queda muito grande hã, no seu poder de criação, na sua atividade cerebral, e isso pode ser perigoso também para a longevidade. Mas é importante ter um equilíbrio, certo? É importante ter um equilíbrio e garantir que cada momento, cada ciclo da nossa vida seja vivido da maneira correta, não apenas pensando na produção acelerada, em fazer mais e mais, mas fazendo algo que faça sentido para nossa vida e para nossa carreira.